Meus irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Na sequência bíblica é a última epístola do apóstolo Paulo, das 13 que constam do Novo Testamento. É uma carta pequena, apenas de 25 versículos. Mas é uma carta, meus queridos, maravilhosa, bela, que obviamente por ser muito curta, nós normalmente não ouvimos muitas exposições acerca desse texto, mas que tem verdades maravilhosas e demonstra um caráter cristão amoroso. Talvez seja a epístola que mais demonstre isso acerca do apóstolo Paulo. Eu vou fazer a leitura da epístola e os irmãos podem acompanhar em silêncio as suas Bíblias. Preste atenção para que possamos, já na leitura, absorver aquilo que a carta nos fala, a demonstração de amor do apóstolo Paulo para com aqueles que constam aqui nessa missiva. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé com que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero, porém, dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja
com o vosso Espírito. Bendito Deus, louvado seja o teu santo nome pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Te agradecemos porque tu se revelastes a nós através dela, preservaste ela e providenciaste esse tempo para que pudéssemos nos debruçar sobre essa verdade, aprender com ela para a honra e glória do teu nome. Fala aos nossos corações nessa manhã, é a oração que nós fazemos, no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa epístola do apóstolo Paulo a Filemon, ela é, como eu falei logo no início, uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Em número de cartas, o maior autor do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, escreveu cartas às igrejas, como Romanos, Coríntios, Efésios e outras mais, Colossenses. E os estudiosos acerca do cânon sagrado, eles fazem algumas divisões didáticas para facilitar o nosso estudo em relação às epístolas, obviamente em relação a todo o cânon sagrado. Mas nesse caso das epístolas de Paulo, elas têm algumas divisões, né? Nós temos as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Nós temos as epístolas gerais, que são as epístolas destinadas às igrejas. E nós temos, neste caso, a epístola pessoal escrita pelo apóstolo Paulo. É a única epístola que nós temos escrita pelo apóstolo Paulo de cunho pessoal, que ele escreve para alguém e não para a igreja, ou que ele escreve para alguém, mas não abordando assuntos da igreja, assuntos dogmáticos, mas um assunto pessoal e que é tratado nessa epístola. A epístola de Filemon, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto preso na sua primeira prisão em Roma. Paulo passou ali 2 anos preso em Roma, numa situação na qual ele podia pregar o evangelho, porque ele ficou numa casa alugada e ali ele recebia várias pessoas. E durante esse tempo ele escreveu as chamadas também, assim divididas, epístolas da prisão, que juntamente com Filemon são Colossenses, Filipenses e Efésios. E ali ele se debruçou sobre essa epístola e produziu juntamente com ela, ao mesmo tempo ali, a epístola à igreja de Colossos, chamada no nosso cânon, a epístola aos Colossenses. Essa é a menor de todas as epístolas do apóstolo Paulo. E ele tenta tratar de um assunto, como eu já falei, particular, de cunho particular, e não que envolveria a igreja. Porque aqui é um assunto que tange tão somente a ele, a Onésimo e a Filemon. Apenas Filemon tinha o poder de atender ao pedido feito aqui pelo apóstolo Paulo. Isso não era uma questão da igreja, do conselho da igreja, dos presbíteros da igreja, mas tão somente uma questão de cunho íntimo do coração de Filemon em receber essa carta do apóstolo com a solicitação feita por ele, dessa forma que nós vemos, e atender ou não atender. Mas o que nós vemos aqui nessa epístola, meus irmãos, é uma carta belíssima, produzida numa escrita suave e, eu diria, encantadora, demonstrando um tremendo amor cristão do apóstolo Paulo, evidenciando assim o caráter daquele homem de Deus. Nós temos em outras epístolas essa demonstração de amor do apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele exalava amor pela igreja e pelos irmãos, mas aqui de forma mais particular, esse caráter do apóstolo Paulo, ele é demonstrado. O comentarista William MacDonald, ele vai dizer acerca dessa epístola o seguinte: esta pequena missiva mostra a delicadeza, a diplomacia com uma pitada de humor e o coração de Paulo repleto de amor. Embora não ensine dogma,
é um exemplo perfeito da doutrina da imputação por causa da ordem de Paulo. Lança tudo em minha conta. O reformador João Calvino, também se referindo a essa epístola, vai dizer que em favor de um homem da mais baixa condição, ele se condescende com uma modéstia e humildade tais que em nenhuma outra parte se descreve em cores tão vivas a docilidade do caráter do apóstolo Paulo. Meus irmãos, essa carta ela é escrita, como eu já falei, do apóstolo Paulo para Filemon. Filemon era membro da igreja de Colossos. Por isso que Paulo, quando enviou esta carta a Filemon, ele enviou junto, muito provavelmente, pelo que nós entendemos do relato bíblico, tanto da carta de Colossenses como a de como a de Filemon, que essas cartas seguiram juntas, levadas pelas mesmas pessoas, inclusive Onésimo estava entre elas. E ele escreve essa carta e envia ali a Filemon, junto com a carta aos Colossenses. E o objetivo de Paulo, com essa carta a Filemon, era interceder por um outro irmão também amado, mas que estava numa situação completamente oposta à de Filemon. Filemon era alguém com protagonismo na igreja de Colossos. Filemon provavelmente era alguém que tinha uma situação social, financeira abastada, porque perceba que ele tinha escravos, ele tinha uma casa provavelmente grande, onde ele podia abrigar a igreja, porque Paulo saúda a igreja que está na casa de Filemon. E era um irmão amado, como o apóstolo Paulo diz, ao amado Filemon, cooperador. Já Onésimo, Paulo também o trata com carinho, com amor, mas era um irmão que estava numa situação completamente oposta. Onésimo era um escravo. Inclusive, o próprio nome Onésimo quer dizer útil. Era um nome muito dado a escravos naquela época. Onésimo era um escravo, então, de Filemon. Era um escravo de Filemon. E Onésimo havia fugido da casa de Filemon, da presença do seu Senhor. Muito provavelmente não só fugiu, como também chegou a defraudar a Filemon, roubou, se apropriou de dinheiro ou de coisas de Filemon e fugiu, e esteve ali e fugiu para Roma. Buscou ali em Roma passar despercebido, como era o caso de muitos escravos. Fugiam e iam para Roma porque aquela multidão que existia em Roma, de pessoas e também de escravos, impossibilitaria dele ser achado ou identificado como escravo fugitivo ali em Roma. De alguma maneira, Onésimo é levado até o apóstolo Paulo. Nós não sabemos como. Paulo estava preso em Roma. E de alguma maneira Onésimo chega até o apóstolo Paulo e recebe a palavra da salvação, a verdadeira palavra da libertação que liberta todo escravo do pecado, se converte ao Senhor Jesus Cristo e entrega a sua vida no altar de Deus. É por isso que Paulo, quando se refere a ele, nesta carta, ele vai chamar ele de meu filho. Ele pede que Filemon receba Onésimo, meu filho que gerei entre algemas. Onésimo era filho na fé de Paulo. Nos Colossenses, na carta aos Colossenses, quando se refere a Onésimo, Paulo chama ele de o fiel e amado irmão. Só que Paulo agora se encontrava numa situação difícil. Onésimo, um irmão querido, amado, filho na fé, que estava servindo a Paulo, ajudando e contribuindo enquanto Paulo estava preso, amado, fiel, que Paulo queria tê-lo perto, precisava ser enviado de volta ao seu Senhor. Porque como o próprio Paulo escreve nas suas cartas, nós cristãos devemos respeitar os magistrados, respeitar as leis. E Onésimo, para a lei, havia incorrido em ilegalidade. Ele havia fugido do seu Senhor e defraudado o seu Senhor. E o apóstolo Paulo, então,
fazendo a coisa certa, ele escreve essa carta para enviar de volta Onésimo a Filemon. Enviar de volta Onésimo a Filemon. Contudo, Paulo conhecia a Filemon. Filemon também era filho na fé de Paulo. E Paulo se sente compelido a enviar essa carta, enviar Onésimo. Obviamente enviou um outro irmão junto também para poder conduzir Onésimo, porque ele poderia ser preso no caminho, e ali apresentá-lo a Filemon. Então essa carta é uma intercessão, meus irmãos, intercessão de um apóstolo, de um pastor já idoso, preso, mas com um coração amoroso, preocupado e dedicado a resolver a questão do irmão tão amado, Onésimo, com outro irmão tão amado, Filemon. Veja que a situação não era fácil. Dois irmãos amados. Um era o Senhor, o outro o escravo. Um foi defraudado, né? E o outro teria que, teoricamente, ser punido pelo crime que cometeu. E o apóstolo Paulo se coloca aí, e obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz essa bela carta. Meus irmãos, como eu falei, Filemon e Colossenses foram escritas juntas, enviadas juntas pelas mesmas pessoas. Onésimo, o seu nome consta na carta aos Colossenses, e foi um dos que também levou e se apresentou ali a Filemon. Então, nós, juntando o que Paulo escreve aos Colossenses e a Filemon, nós encontramos uma metodologia interessante para aplicar aqui na carta a Filemon. Porque na medida que o apóstolo Paulo se derrama e mostra o seu caráter amoroso, cuidadoso na carta a Filemon, e é isso que nós temos na carta a Filemon, por outro lado, na carta aos Colossenses, ele faz uma exaltação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, deixando claro que Cristo é que é o centro de toda a criação e salvação. Então, entendendo o caráter do apóstolo Paulo na carta a Filemon, e a exaltação que o apóstolo Paulo faz da centralidade da palavra e da obra em Cristo Jesus, nós vamos, à luz desse entendimento, nós vamos nos apropriar aqui do texto. E nós vamos fazer da seguinte forma: como a epístola a Filemon fala muito do caráter do apóstolo Paulo, nós vamos fazer uma exposição dos pontos de demonstração do amor cristão e do caráter de Paulo. Então, nessa carta, nós vamos ver quais são os pontos que nós podemos levantar da demonstração desse amor cristão, do caráter piedoso de Paulo. No mesmo ponto, nós vamos fazer também a demonstração desse amor e desse caráter derivado do exemplo de Cristo, que o nosso exemplo, na verdade, é Cristo. Paulo, ele nos mostra como Cristo atuou nele e através dele. Por isso, ele tinha um caráter semelhante ao Senhor. E por último, nós vamos fazer uma aplicação ponto a ponto. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é o amor cristão, ficando evidente na forma que Paulo trata os irmãos em Cristo. Versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E aí ele também saúda a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e também a igreja que está em tua casa. Meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo, ao se aproximar dessa epístola, ao pensar em para quem ele estava escrevendo, o apóstolo Paulo certamente se lembrou de quem Filemon era. Filemon era seu irmão em Cristo. Ontem tive o privilégio de pregar na nossa igreja presbiteriana do Olho d'Água e falava sobre esse entendimento que precisamos ter do que é a igreja. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, nós somos a família de Deus, irmãos comprados pelo sangue do Senhor amado das nossas almas. E Paulo, quando se aproxima de Filemon, como que com isso muito claramente em sua mente, ele o chama de amado Filemon, nosso cooperador. Paulo, ele
exalava, meus irmãos, ele exalava o bom perfume de Cristo. Os apóstolos, por assim dizer, eles eram comissionados por Cristo, embaixadores de Cristo, discípulos de Cristo. E discípulo é aquele que imita o seu mestre. Paulo exalava esse bom perfume, e como discípulo e embaixador do rei, de Cristo, ele refletia esse caráter amoroso do apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, por diversas vezes, ele nos dá essa demonstração de amor. Paulo não foi o plantador da igreja de Colossos, mas ele se aproxima desta carta, e eu gosto muitas vezes de imaginar o apóstolo ali no seu local de escrita, com um semblante amoroso, talvez até muitas vezes em lágrimas, escrevendo essa maravilhosa epístola. Por muitas vezes Paulo demonstra esse amor, e aqui ele demonstra logo de cara a Filemon, chamando ele de amado. Mas ele também faz isso aos irmãos que estão próximos a Filemon. Nós não sabemos quem era Áfia e Arquipo. Alguns dizem que poderiam ser a esposa e o filho. Nós não temos certo isso. Mas ele também se achega a este com carinho, com amor. E também fala com amor e carinho com a igreja que estava na casa de Filemon. Ele faz isso em outras ocasiões, isso fazia parte do caráter de Paulo. E não era só numa situação dessa, onde ele iria se colocar como alguém que solicitava um favor de Filemon. Veja que quando ele escreve aos Coríntios, e ele escreve a primeira epístola aos Coríntios para resolver problemas graves daquela igreja, ele vai dizer, nos seus primeiros versículos daquela carta, ele vai dizer: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, a família de Deus que está em Corinto. No versículo 3, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nosso Pai. Paulo se referia, meus irmãos, aos irmãos em Cristo, com muito amor, com muito carinho. 1 Timóteo, quando ele também se refere a Timóteo, ele vai chamar Timóteo de filho amado. Quando ele se refere a Tito, ele vai dizer que Tito é seu verdadeiro filho, ou seja, sangue do meu sangue, sangue de Cristo Jesus. Mas como eu já falei, meus irmãos, esse caráter de Paulo não era tão somente do apóstolo Paulo. Porque se nós lembrarmos quem era o apóstolo Paulo, ele era alguém, antes da conversão, bem diferente disso. Pelo contrário de tratar os irmãos com carinho e com amor e com afeto, ele tratava aqueles que seguiam o caminho que era Cristo Jesus com a espada, com a prisão, com o açoite, com as pancadas, com a morte. Mas porque Cristo o elegeu, porque Cristo converteu o seu coração, aquele homem passou a ser discípulo do Senhor e passou a espelhar o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o exemplo que Cristo dá a Paulo foi esse. O exemplo que Cristo dá a mim e a você foi de um tratamento amoroso com quem quer que seja, principalmente com os nossos irmãos. Lembrem do que Cristo fez com a mulher samaritana. Ela era uma samaritana. Eram inimigos dos judeus. Normalmente não se falavam, na verdade o judeu nem passava pela terra de Samaria, ele fazia uma volta para não passar por ali, para não ter o desprazer de falar com o samaritano. E ela era uma mulher cheia de pecados. E Jesus se aproxima dela com amor, com palavras carinhosas, e a convida para beber da água da vida. E aquela mulher tem o seu coração convertido e se transforma numa missionária, porque no momento em que ela entende a mensagem do Evangelho, ela desce para chamar os homens da cidade. Alguns creem, outros vêm até Jesus, e muitas pessoas creem no Senhor Jesus Cristo, porque ela apresentou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor tratava
desta forma aqueles a que se aproximavam dele. Isso foi nas diversas vezes em que ele operou milagres, em que ele atendeu pessoas necessitadas. Da vez que ele olhou a viúva que tinha perdido seu filho e ela nem o pediu. Diz a palavra de Deus que ele se compadeceu dela e ressuscitou o seu filho. O apóstolo Paulo, ele exalava o bom perfume de Cristo e por isso ele tratava as pessoas ou os irmãos em Cristo com amor. E aí eu pergunto a mim e a você, como eu e você temos tratado os nossos irmãos? Reflita como nós temos tratado os nossos irmãos. Nós temos dado a eles esse amor, esse carinho, falado com distinção. Nós temos cumprimentado com afeto. Nós nos alegramos em vê-los, em encontrá-los. Nós nos alegramos com as suas vitórias. Nós falamos com eles com essa alegria e com esse amor que o apóstolo Paulo exalava do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender com isso, meus irmãos. Precisamos, a despeito dos problemas que enfrentamos, porque Paulo enfrentava um grande aqui, tratar os nossos irmãos com amor, porque são filhos do mesmo Pai que nós. Foram alcançados pelo mesmo sangue precioso de Cristo. Segundo ponto, meus irmãos, o amor cristão é demonstrado pela disposição amorosa de Paulo em orar pelos irmãos na fé. Versículo 4, ele vai dizer: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Lembrando sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O apóstolo Paulo, ele demonstrava esse amor de forma a dedicar-se à oração pelos irmãos. Duas coisas, acredito, meus irmãos, compeliam o apóstolo Paulo a orar aqui por Filemão. Duas coisas. A primeira, Paulo tinha convicção do poder da oração. Paulo era um homem de oração. Paulo não tinha dúvidas do poder que a oração tem quando é levada ao nosso Deus. Ele sabia da importância de se apropriar desse meio de graça deixado pelo Senhor para mim e para você. Um meio de graça que nos concedia a Ele, mesmo na angústia que ele estava vivendo, acesso vitalício, ininterrupto e poderoso ao trono da graça do poderoso e soberano Deus. Ele tinha essa convicção, ele não tinha dúvidas de que ele orava e o Senhor ouvia a sua oração. Mas Paulo também orava por Filemão, porque ele o amava verdadeiramente, meus queridos, ele o amava verdadeiramente. Por isso que ele derramava seu coração diante de Deus, intercedendo para que o Senhor fizesse Filemão cada vez mais parecido com Cristo, assim como ele também buscava ser cada vez mais parecido com Cristo. Meus irmãos, orar sempre por alguém, que é como Paulo diz, que ele sempre se lembrava dele nas orações. Não era uma vez no ano que Paulo orava por Filemão. Não era uma vez no mês que Paulo orava pelas igrejas, por Timóteo, por Tito, por Marcos, por Lucas. Paulo, quando fala da oração, ele sempre fala dessa maneira intensa da oração. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer que intensamente ele orava pelos irmãos de Roma. E Paulo não plantou a igreja de Roma. Paulo não plantou a igreja de Roma. Paulo, ele dedicava tempo, lágrimas, suor muitas vezes, para orar por aqueles a quem ele amava. A oração, meus irmãos, ela é uma demonstração poderosa de amor, porque nós apresentamos diante de Deus as pessoas que amamos, nós apresentamos diante daquele que pode todas as coisas, as pessoas que residem nos nossos corações. Isso leva tempo. Nós precisamos parar diante das nossas atividades
e dedicar esse tempo na presença de Deus, com o coração contrito, lembrando dos amados irmãos em Cristo. Jesus fez isso, meus queridos. Mais uma vez, Paulo aqui, ele demonstra um caráter derivado daquilo que Jesus havia ensinado. O Senhor Jesus, ele intercedeu por todos nós, muitas vezes, em especial quando ele fez isso em João 17, na oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele intercedeu por mim e por você, por todos aqueles que Deus havia lhe dado. Ele diz: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas os livre de todo mal, os preserve. Eles são teus, Senhor. Eles são teus e eu os tenho. Jesus Cristo orou nesse sentido por você, meu irmão. Ele orou por você, porque se você é um eleito do Senhor, regenerado pelo poder do Espírito Santo, adotado para fazer parte da família de Deus, você estava na oração de Jesus Cristo quando ele disse que ele intercede por todos aqueles que Deus havia lhe dado. O Senhor Jesus Cristo, ele intercedia por aqueles que amava, intercedia pelos que amavam. E aí eu pergunto a você, primeiro, a primeira pergunta é se nós temos orado como deveríamos. Primeira pergunta. Será que nós temos orado como deveríamos? Será que nós temos essa percepção do apóstolo Paulo, de que quando nós dobramos os nossos joelhos, fechamos nossos olhos e falamos com o Senhor, nós estamos falando com aquele que pode todas as coisas e tem o poder de resolver todos os problemas? Ou será que nós tentamos ficar resolvendo as coisas da nossa maneira, confiando no nosso braço e não no poder do Senhor? Será que temos orado como deveríamos? Será que temos uma vida de oração? Meus irmãos, como discípulos de Cristo, assim como o apóstolo Paulo que somos, e discípulo quer dizer aquele que aprende com o seu mestre, aquele que quer ser igual ao seu mestre, nós devemos orar pelos nossos irmãos. Nós devemos interceder por eles. Nós temos que dar graça pela vida deles, porque nós somos abençoados pelos irmãos, pela família que Deus nos deu na igreja. Terceira demonstração de amor, meus irmãos, que nós podemos ver aqui, é o amor cristão exercido claramente pela intercessão humilde e amorosa que Paulo faz em favor de Onésimo. No versículo 8 ele vai dizer: pois bem, ou seja, dito isso, Filemon, demonstrado o meu amor por você, demonstrado o meu tratamento amoroso para contigo, a minha demonstração de amor pelas orações que faço em teu favor. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Meus queridos, quem estava falando aqui era o apóstolo Paulo. Se nós pudéssemos hierarquizar aqui a igreja primitiva, ele seria o mais alto ofício da igreja. Abaixo deles, os demais ofícios. Mas eles eram os apóstolos, homens comissionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para lançarem os fundamentos da igreja. Homens que receberam a revelação de Deus e escrituraram ela para o benefício do povo de Deus. Paulo era um apóstolo e, diante do exercício do seu ofício, ele tinha plena liberdade em Cristo de ordenar a Filemon: eu te ordeno, receba a Onésimo. Quem ordena é o apóstolo Paulo. Mas veja a forma humilde que o apóstolo Paulo se coloca, e isso aqui, meus irmãos, é consequência do amor que ele tinha para com Filemon e para com Onésimo,
Paulo estava querendo resolver uma contenda, ele não ia criar uma maior ainda. E ele se coloca não como apóstolo, ele diz, olha, apesar de saber que tenho autoridade, eu vou dizer quem eu sou, Filemão. Eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. E por isso, eu vou tão somente te solicitar, em nome do amor, que tu recebas o meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Meus irmãos, que coração maravilhoso é demonstrado aqui pelo apóstolo Paulo. Que caráter humilde ele nos fornece quando se coloca nessa posição e se coloca como simplesmente Paulo, o velho, prisioneiro em Cristo, solicitando a Filemão, pelo amor, que recebesse a Onésimo. Paulo ele exalta a importância do amor como sendo o grande advogado em favor dele, do seu pedido e de Onésimo. Paulo apela para o amor, meus queridos. É em nome do amor que eu te peço. Eu quero que tu faça isso, não é porque eu estou te mandando. Eu quero que tu faça isso em nome do amor. E claramente, meus irmãos, quando nós ouvimos isso, e Filemão, quando ouviu isso, deveria lembrar do amor de Cristo. Do amor que Cristo derramou por mim e por você. Da forma humilde que o Senhor Jesus Cristo se colocou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nada podia falar mais alto na sua intercessão, na intercessão do apóstolo Paulo. Nenhuma autoridade podia ser mais persuasiva do que o amor que procede e irradia do próprio Deus, aplicado a nós em nome de Jesus Cristo. Quando Paulo ele faz isso, meus irmãos, ele também leva Filemão a seguir o seu exemplo, a renunciar à sua autoridade, porque Filemão tinha autoridade sobre Onésimo. Paulo tinha autoridade sobre Filemão, ele abre mão da autoridade em nome do amor. Ele dá o exemplo a Filemão. Ele leva a Filemão também a seguir o seu exemplo, abrindo mão da sua autoridade como senhor de Onésimo, e ao invés de aplicar a pena pelo erro dele, de se colocar de maneira humilde sobre a égide do amor cristão. Cristo fez isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo exalava o bom perfume do nosso Senhor. Perceba que quando Paulo faz isso, ele aponta mais uma vez para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois como ele mesmo escreveu em uma das suas cartas da prisão, em Filipenses 2, de 5 a 8, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo faz aqui, meus irmãos, é imitar a Cristo. É imitar a Cristo. Será que nós temos a maturidade cristã para proceder como o apóstolo Paulo procedeu aqui, meus irmãos? Será que nós renunciamos o nosso direito em prol do nosso irmão? Será que nós deixamos de exercer o nosso direito e que muitas vezes o temos porque fomos agredidos ou maltratados? Será que nós colocamos de lado o nosso direito de reação por amor daquele irmão? Será que temos agido dessa forma? Coisas muito menores. Ou será que nós nos arvoramos em cima do nosso direito e a despeito do amor que deve circular em nosso meio, que deve ser aquilo que nos une, nós com muita ira queremos aplicar ao irmão a vingança, muitas vezes até devida? Que assim como o apóstolo Paulo, e muito mais como o Senhor Jesus Cristo nos demonstrou, meus irmãos, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos,
que nós possamos, diante dos nossos irmãos e da Igreja de Cristo, nos humilharmos, abrirmos mão, renunciarmos ao direito, muitas vezes, para o bem daquele irmão e para o bem da Igreja de Cristo, por amor do nosso Senhor Jesus. Quarto e última demonstração, meus irmãos, de amor que eu trago, está aí no versículo 15 ao 19, ao 20, e diz assim, penúltimo: o amor cristão é provado quando Paulo, como discípulo de Cristo, se colocou como fiador e substituto dos débitos e infrações cometidas por Onésimo, assumindo a dívida e o ônus dos quais tinha nenhuma culpa. Versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, Filemão, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Paulo agora, meus irmãos, ele vai ao mais alto nível do amor. Ele chega ao ápice da entrega em favor do seu irmão Onésimo. Veja que primeiro veja que a intercessão dele, que vimos no ponto anterior, evolui, pois ele não apenas pede que Filemão perdoe Onésimo. Ele não pede tão somente que Filemão perdoe Onésimo. Olha, Filemão, pelo amor, perdoa Onésimo, perdoa. Recebe-o como escravo de volta. Só não aplica nenhuma pena para ele. Deixa ele trabalhando aí como teu escravo. Estaria de excelente tamanho. Ele cometeu um crime, estava sendo perdoado pelo seu crime. Paulo não faz isso. Paulo vai além disso, e Paulo diz: recebe-o não como escravo mais, Filemão. Recebe-o como irmão, e não somente como irmão, mas como irmão caríssimo, caríssimo. Segundo Paulo, reconhecendo que havia uma conta a ser quitada, uma infração a ser punida, sabendo que Onésimo não tinha como pagar, coloca a si mesmo como fiador, como substituto, como pagador dos débitos desse irmão. Paulo, ele diz: olha, em nome do amor perdoa, não somente perdoa, mas recebe-o também, meu irmão, recebe-o como irmão. E eu sei que existe um débito, e que a justiça precisa ser feita, e que todo débito precisa ser quitado. Faz o seguinte: eu assumo o lugar de Onésimo, coloca o débito dele em minha conta, e de próprio punho eu te escrevo, eu te garanto, eu pagarei o débito de Onésimo. Será que você vê alguma relação com o que Cristo fez por mim, por você e pelo apóstolo Paulo? O Senhor em Cristo Jesus, ele não somente perdoou o meu e os seus pecados, meu querido, e já estaria de excelente tamanho, já seria maravilhoso nós todos os dias levantarmos das nossas camas e dizer: louvado seja o Senhor, porque não me condenou, me perdoou. Mas nós temos muito mais a dizer. Louvado seja o Senhor, porque me perdoou, me livrou da condenação, me limpou, me colocou na sua casa e me fez assentar na sua mesa e me adotou como filho do Altíssimo. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Ele não somente nos limpou dos pecados, mas ele nos fez seus filhos, família de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. E da mesma forma que o apóstolo Paulo fez, se colocando como fiador, Cristo também fez o mesmo por mim e por você. Deus não somente nos livrou do pecado e nos fez seus filhos, mas existia um débito a ser pago, o meu e o seu débito,
o meu e o seu pecado, que é a afronta contra o Senhor. Jesus Cristo disse: Pai, lança em mim o pecado deles. Crava em mim, na cruz do Calvário. Eu pagarei por eles, eles não têm condições de pagar. Em amor, eu pagarei por eles. Esse é o caráter de Cristo, demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo. Por último, meus irmãos, o amor cristão é demonstrado por Paulo na expectativa de que os irmãos em Cristo farão o seu melhor, guiados por uma santa disposição de glorificar o Senhor. Veja os últimos versículos, a partir do 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, Filemão, eu não tenho dúvida. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Conhecendo Filemão, conhecendo o caráter daquele irmão, discípulo de Cristo, Paulo também não esperava uma disposição diferente da do seu próprio coração. Paulo diz: Filemão, eu sei que tu vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Paulo esperava o melhor dos irmãos em Cristo. Paulo esperava o melhor dos irmãos em Cristo. O Senhor Jesus também fez isso. Ele demonstrou esse amor, esperando o melhor de mim e de você. As palavras do Senhor Jesus Cristo, trazidas por João no capítulo 14 do seu Evangelho, capítulo 14, versículo 12, vão dizer: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. A expectativa do Senhor Jesus Cristo para nós, obviamente não por nós mesmos, mas pela ação do Espírito Santo, é de que nós vamos fazer obras grandes, pregar o Evangelho, que a igreja será a coluna e baluarte da verdade, que eu e você individualmente seremos esses discípulos que propagarão a verdade no Evangelho. O Senhor Jesus faz essa fala mostrando a sua expectativa para com seus discípulos, na verdade uma certa expectativa. E Paulo também, sabendo que os discípulos, a exemplo de Cristo, espelhavam o próprio Cristo, imitavam o próprio Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele esperava o melhor dos irmãos em Cristo. E ele diz: Filemão, diante de tudo que eu te falei, eu não espero outra coisa que não seja que tu vai fazer muito mais do que o que eu estou pedindo. Tu entende que Onésimo agora é teu irmão. Tu entende que ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o mesmo sangue que se abateu sobre você. E diante do meu pedido eu sei que você, tendo o caráter cristão, vai fazer mais do que eu estou pedindo. E aí a pergunta é, meus irmãos, será que a nossa disposição para com os nossos irmãos também é assim? Será que nós esperamos o melhor dos nossos irmãos em Cristo? E entendam, meus irmãos, que esse olhar de entrega do melhor depende muito mais de quem olha do que quem entrega. É como um pai que olha para o seu filho ou sua filha, um pai que passou muito tempo viajando, um pai e uma mãe chega e você recebe, o seu filho vem correndo, a sua filha vem correndo nos seus braços, lhe abraça, né, com aquele amor, com aquele carinho tão grande, e lhe entrega um desenho torto, um papel mal dobrado, e você abre, ali está um coração, e com as letras mal escritas, as palavras: eu te amo. Você tem dúvida que existem obras artísticas mais belas do que essa? Obviamente, tecnicamente existem. Mas o olhar do pai para aquilo ali é carregado de tamanho amor, que ele sabe que aquilo ali é o melhor que aquele filho podia lhe entregar. É a maior demonstração de amor que ele tinha para entregar. Então nós temos que ter esse olhar amoroso para com o irmão, para entender que ele tem entregue o seu melhor. Esperemos o melhor daqueles que são discípulos de Deus. Para concluir, eu me lembrei ao longo desse sermão, quando eu estudava, de uma música. Não vou cantar, viu, meus irmãos? Eu prometi a Cíntia que eu não ia cantar.
mas que uma música que nós cantávamos quando éramos crianças, lá na igreja presbiteriana de Tigipió. Eu vou só recitar aqui para os irmãos. É uma música que, corinho curto, mas que nunca saiu da minha cabeça. Estava dizendo para a Cíntia, cumpriu o seu propósito, nunca esqueci. Que, na verdade, traz o que diz lá em 1 João 4, 7 e 8. Diz assim: amados, vamos amar uns aos outros, amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que verdadeiramente amemos uns aos outros, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.